Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos ao webinário Passo a Passo para a elaboração de um programa de autocontrole para o processo de insensibilização dos bovinos. Então, hoje eu quero te mostrar o caminho para você se tornar um profissional de destaque e qualificado para atuar no mercado das carnes. E eu sei que você deve estar se perguntando, mas como, sabendo elaborar um programa de autocontrole, eu vou ser um profissional qualificado, um profissional que se destaca nesse mercado? Então eu vou dizer para vocês o porquê. Como que você vai ser este profissional? Então, hoje a indústria cárnea, ela busca, cada vez mais produzir, alimentos, a carne e os produtos cárneos com qualidade e com segurança para oferecer aos consumidores. Então, é necessário que as indústrias, os frigoríficos, tenham profissionais que entendam, que compreendem todas as etapas envolvidas no processo de obtenção das carnes e dos produtos cárneos. Então, é de extrema importância que esse profissional ele saiba identificar todas as possíveis falhas que podem acontecer durante o processo de abate e consigam também, profissionais que estejam atentos e consigam identificar estas falhas e, principalmente, propor soluções para elas. Porque não basta apenas eu saber que algum processo está errado e eu não souber de que forma que eu consigo evitar que aquilo volte a acontecer. Então, hoje, as indústrias buscam por profissionais que tenham essa competência. Então, a partir do momento que você consegue que você tenha o conhecimento de todas as etapas envolvidas no processo de abate e que vão garantir carnes de qualidade e carnes com segurança no final desse processo, você com certeza consegue se destacar nesse mercado. Seja numa procura por um estágio em alguma empresa desse setor, seja você que já trabalha nessa área e pretende alavancar a sua carreira ganhando mais, ou você ainda, que pretende trabalhar com consultorias nessa área, com certeza conhecer, todos esses passos vai fazer com que você seja um profissional diferenciado. E hoje, como eu prometi para vocês, eu vou ensinar então vocês a desenvolver o programa de autocontrole, que é um documento essencial, um documento obrigatório que os frigoríficos precisam ter. Então, você sabendo como fazer esse documento, com certeza você já sai na frente, de muitas pessoas. O que seriam os programas de autocontrole? Esses programas, eles devem ser feitos, elaborados pelas empresas responsáveis e eles devem ser, acima de tudo, descritos, elaborados, eles devem ser monitorados e devem ser feitas verificações, com o intuito de todas as operações que envolvem o abate e com o intuito de garantir produtos que sejam inócuos, que não ofereçam nenhum risco ao consumidor, que tenham segurança, e acima de tudo que tenham qualidade. Então, como eu comentei com vocês, eu vou mostrar o passo a passo para que vocês consigam desenvolver esse programa de autocontrole. Então, eu trouxe aqui para vocês quais seriam os passos para nós desenvolvermos os programas de autocontrole. Basicamente, aqui eu trouxe 5 grandes, maiores macro passos, que seriam, nós precisamos entender o processo envolvido. O que você precisa, fazer para se destacar nessa área? Você precisa entender, saber exatamente como que é o processo associado ao programa de autocontrole que você vai escrever. No caso em questão aqui do nosso webinário, a etapa de insensibilização. Então, você precisa entender exatamente como a insensibilização acontece, os cuidados que eu preciso cuidar, qual é a pressão que vai ser utilizada na pistola, utilizada para fazer a insensibilização. Então, você precisa cuidar todos esses passos e saber, todos os passos envolvidos, então, no processo da insensibilização. E isso vai acontecer também para os outros programas de autocontrole que são obrigatórios ter. Então, tem uma live lá no meu canal onde eu falei, de todos os programas de autocontrole que vocês, quem não viu, pode assistir lá para ver melhor como que funcionam os outros programas. O passo 2, a elaboração do documento. Então, depois que você conhece todo o processo, você já sabe como ele é feito, você vai fazer, então, a elaboração desse documento, do programa de autocontrole.
Depois você precisa ter a aprovação desse documento. Então, alguém lá na empresa, seja o diretor ou o responsável técnico, se no caso não for você, né, alguém precisa aprovar esse documento e dizer, ó, está ok, pode colocar em prática, que é o nosso próximo passo, né, a implantação. Então, a implantação, ela consiste, né, em você colocar em prática tudo que você escreveu. Né? E aqui é importante também a gente falar que você não deve escrever o que não acontece na prática. Então, a teoria e a prática, elas devem andar, né, na mesma linha, devem convergir, serem iguais, né, e nunca divergir uma informação da outra. Então, aqui a implantação precisa ser trabalhado muito com os colaboradores, né? Você passar as informações para eles do que eles precisam fazer, qual é a importância daquela atividade. Porque jamais você conseguirá implantar um programa de autocontrole sozinho. Você precisa do apoio, né, de uma equipe muito grande, de mais pessoas envolvidas, né, para auxiliar vocês nesse processo. E o quinto grande passo seria em relação ao monitoramento, as verificações, que não adianta você você escrever um programa de autocontrole e você não monitorar. Porque a partir do momento que você monitora como que foi feito lá o processo de insensibilização, se o animal teve que ser insensibilizado novamente, se você verifica todas essas ações, né, você consegue realmente corrigir depois, ter ações preventivas e melhorar o processo durante, né, os próximos abates que vão acontecer. Então, esses aqui seriam os 5 grandes passos para você colocar em prática, né, o programa de autocontrole. Então, agora, vamos ao documento, né? Ao programa de autocontrole em si. Como que vocês vão fazer, né? Então, aqui eu trouxe exatamente o passo a passo do que precisa constar no PAC, né? Primeiro, né, esse documento precisa ter uma capa. Então, na capa, né, nós vamos ter as informações do título, que é, né, Programa de Autocontrole para Insensibilização. Qual é o número desse PAC, né? É o 1, é o 2, é o 3, né? Eu vou colocar lá também na capa. O que é importante ter na capa? É o cabeçalho e o rodapé. Cabeçalho e rodapé eles vão ter em todas as páginas do meu programa de autocontrole. Então, no cabeçalho eu preciso ter informações de qual é o PAC, né? No caso aqui, o PAC da insensibilização, eu preciso ter informações, então, como o logo da empresa, eu preciso ter a data de elaboração desse programa e a revisão, né? Revisão. Importante aqui um item, falarmos da revisão, é que esse documento ele passa por constantes atualizações. Então, a partir do momento que você desenvolveu o programa de autocontrole, ele não vai estar finalizado. Você precisa estar fazendo constantes modificações de acordo, né, com mudanças que vão acontecendo nesse processo da insensibilização, por exemplo. Então, você precisa sim atualizar ele com uma certa frequência, né? Mudou alguma coisa, você precisa atualizar. E o rodapé traz informações também de extrema importância, que são quem elaborou aquele documento e quem foi o responsável por aprovar esse documento. Então, ele precisa ter a assinatura dessas duas pessoas responsáveis em todas as folhas do programa de autocontrole. O segundo passo, né, é desenvolver, então, o sumário. O sumário, então, vai constar de todos os assuntos que foram abordados no programa de autocontrole. O próximo passo é descrever o objetivo. Qual é o objetivo do PAC de insensibilização? É descrever todos os passos, né, que estão associados a realizar a insensibilização dentro dos preceitos do abate humanitário para garantirmos a carne de qualidade. Então, você vai descrever lá exatamente qual é o objetivo daquele PAC. Depois, nós temos o campo de aplicação, que seria, né, esse campo de aplicação se aplica, então, à etapa de insensibilização para os bovinos. Nós temos aqui um outro item que é bem importante, que são as referências. As referências, né? Tudo que nós fizemos dentro da indústria de alimentos é baseado, então, em legislações. E para desenvolver o programa de autocontrole não é diferente. Nós temos legislações que regem, né? Que nos guiam para fazer esses programas.
Então, as principais referências que são utilizadas neste programa de autocontrole, então, da insensibilização, vão ser o nosso RISPO-A, o decreto 9.013, se não me engano, e a sua atualização, né, o decreto 10.418. E também, né, como se trata, então, da etapa de insensibilização, nós temos a instrução normativa número 3 de 2000. Essa instrução normativa, ela traz todas as características de como que deve ser o processo de insensibilização dos bovinos. Então, você, como profissional dessa área, precisa conhecer essas referências para sempre ter o embasamento teórico, para comprovar, para dizer, não, o meu programa de autocontrole ele foi feito baseado, então, nessas legislações. O próximo passo, então, é em relação às definições. O que seriam as definições? Aqui você vai colocar informações que são importantes para quem for ler esse programa de autocontrole, para que ele conheça, por exemplo, né, aqui, o que é uma insensibilização, o que é o abate humanitário, o que caracteriza um abate. Então, você vai trazer definições sobre assuntos relacionados ao programa de controle que você está desenvolvendo. Responsabilidade. Responsabilidade, você vai elencar aqui quais são as responsabilidades que cada pessoa, que cada setor vai ter. Por exemplo, né, nós temos a equipe do controle de qualidade. Qual é a sua responsabilidade? É verificar, é monitorar se o programa de autocontrole está sendo colocado em prática como realmente deve ser. Né? A equipe diretiva, por exemplo, a administração do frigorífico, né? Qual é a função deles? É fornecer condições, né, para que você, do controle de qualidade, você que está fazendo uma consultoria para aquela empresa, para que você consiga realmente fazer com que o programa de autocontrole aconteça como ele deve ser na prática, né? Então, é fornecer subsídios para que isso seja possível. E também aqui na responsabilidade, né, entra o setor da fiscalização, né, o CIF, o CI, dependendo então de qual fiscalização o estabelecimento vai ter. Qual é a função dele? A função dele é fiscalizar se o que o documento está descrevendo, né, o que diz lá no meu documento, se realmente acontece lá na prática. Né? Então, quando ele vem fazer lá as auditorias nos frigoríficos, ele vai olhar se você está dizendo que a insensibilização é feita dessa forma, ele vai lá conferir se realmente está sendo feita dessa forma. Né? Então, é bem importante que esses documentos, né, sejam realmente o que acontece na realidade, né, na prática. E daí nós temos, então, a etapa que é a descrição. A descrição eu vou descrever detalhadamente, com uma linguagem simples, né, com um linguajar de fácil compreensão, como que é realizada a etapa de insensibilização no meu estabelecimento. Como que acontece essa etapa, né? Como que o operador faz, qual equipamento ele utiliza, qual a pressão é utilizada do equipamento, se ele verifica ou não os sinais após o animal ser insensibilizado, qual é o local correto de fazer a insensibilização. Então, aqui tem que ter descrito, né, o passo a passo de como é realizada essa operação no estabelecimento. Então, aqui é importante falar para vocês, né, que os modelos que você pode encontrar na internet, o próprio modelo que eu vou fornecer no final para vocês, é um modelo que vai basear, que vai dar um norte para vocês. Mas é importante que vocês alterem ele de acordo com a necessidade de vocês, né? Porque o que eu coloquei lá naquele documento pode ser que não aconteça, não seja o passo a passo que vocês fazem no frigorífico de vocês. Então, é importante você descrever exatamente o que é feito no estabelecimento de vocês. Então, é de extrema importância que seja uma linguagem simples, né, que o colaborador responsável por essa operação, ao olhar esse documento, ele consiga entender o que você que elaborou ele, né, você como responsável, como do controle de qualidade, o que você escreveu lá. Qualquer pessoa que for ler esse documento, ela precisa entender o que está escrito. Né? Não pode vir o fiscal lá numa auditoria e ele precisar ter você traduzindo. Ah, não, aqui eu quis dizer isso, aqui era isso. Tem que ser, né? A pessoa precisa entender, simplesmente de ler o que você quis dizer e como acontece esse processo. Então, é uma etapa muito importante também, a descrição.
Outra etapa, monitoramento, né? Como eu comentei lá na definição, né, do que é um PAC, né? A gente precisa monitorar, precisa verificar como que acontece todas as ações, então, envolvidas à etapa de insensibilização. Então, aqui no monitoramento, né, nós vamos ter basicamente aquelas perguntinhas, né? São 4 perguntinhas: o que, como, quando e, me fugiu agora, e quem, né? Então, são essas 4 ações que nós precisamos colocar, descrever. O que, né? A verificação dos sinais do animal após insensibilização. Quem vai verificar? Né? O colaborador é responsável por esse setor. Quando vai ser verificado? Diariamente, toda vez, né? De que forma, né, que vai ser? Como que vai ser verificado? Visualmente, né? Então, você precisa descrever exatamente como que acontece e quem é o responsável. Tudo isso, então, vai estar aqui no programa de autocontrole. Em relação ao tempo da insensibilização, né? Então, tudo que é inerente a essa etapa precisa estar descrito também aqui no monitoramento. O próximo passo, né, é em relação às ações corretivas e preventivas. O bacana, né, do programa de autocontrole é que a partir desse monitoramento, a partir do momento que você sabe identificar as possíveis falhas, você consegue verificar, né, quais são as não conformidades. Então, você já vai predizer, né, quais são as não conformidades que podem acontecer e vai propor, então, as ações corretivas e preventivas. Então, por exemplo, você vai colocar lá, você sabe que pode acontecer, então, do operador, do tempo, né, entre a insensibilização e a sangria ser maior do que 60 segundos. Então, o que você vai fazer se isso acontecer? Quais vão ser as ações corretivas e preventivas que você, como responsável do controle de qualidade, precisa fazer? Então, você não pode simplesmente deixar aquilo passar. Então, essa é a forma errada, né? A forma que não é correta de se fazer. O operador não visualizou, não verificou o tempo correto, ou o operador não identificou os sinais, né? Se o animal estava realmente insensibilizado, e você simplesmente deixa para lá. Não, né? Você precisa tomar medidas e ações cabíveis para que aquele problema não aconteça. Então, você vai ter que trabalhar com o colaborador, você vai ter que fazer um treinamento com esse colaborador, você vai ter que mostrar para ele a importância dele visualizar o tempo, a importância para ele verificar os sinais. No caso, né, dos sinais, se for observado, então, que o animal ele não estava insensibilizado, além de depois fazer um trabalho de treinamento com esse colaborador, é preciso também tomar uma medida ali imediata, né? Então, você precisa fazer uma nova insensibilização, justamente para que o animal não passe para a etapa seguinte consciente, né? Então, você precisa ter essa medida já descrita lá no programa de autocontrole. E o próximo passo que nós temos, então, são os registros. Então, tudo isso que foi falado aqui em relação a como eu vou monitorar essas etapas, eu preciso registrar, porque eu preciso provar, então, que eu realmente, né, estou colocando em prática o programa de autocontrole que eu desenvolvi e que ele é eficiente, que a partir do momento que eu identifico qualquer falha, eu vou lá e tomo uma medida corretiva. Então, essa é uma forma de você mostrar, né, não só para o pessoal, então, da fiscalização que você está fazendo, cumprindo a lei, mas também é uma forma, né, de você ter garantia da qualidade e também da segurança do produto que você está produzindo. Então, é bem importante esses registros, que geralmente, então, vão ser planilhas, e nessas planilhas, então, você vai registrar tudo o que possa ter acontecido. Se teve mais de um disparo, né, para o animal ser insensibilizado, se teve falha no processo da verificação dos sinais, então vai ser tudo descrito aqui nestas planilhas. Hoje, né, o decreto do RISPOA, né, o 10.418, ele permite que esses programas de autocontrole, eles possam ser de forma automatizada. Então, isso faz, então, com que a indústria de alimentos, ela consiga dar um passo à frente, né, ela consiga se modernizar, utilizando, então, sistemas informatizados para realizar o controle, né, de todas as operações, então, envolvidas no processo de abate. Então, é bem importante também essa questão de programas automatizados. Mas, ainda, né, várias empresas utilizam o sistema de elaborar
tudo no papel, de ter planilhas, né, fazendo essa checagem no papel. Então, pessoal, essas informações que eu trouxe para vocês é um passo a passo, né, um esqueleto para vocês poderem realizar o programa de autocontrole, né, escrever ele de forma prática, de forma simples e com os dados, né, que são obrigatórios, então, que a legislação nos traz que esse documento precisa conter. E o mais importante é vocês lembrarem, né, que esses programas de autocontrole precisam ser colocados em prática, né, precisam ser implantados. Então, isso é o grande diferencial que nós temos, né, e que você, como profissional desta área, pode desenvolver, que é realmente, né, implantar programas eficientes. Então, como eu prometi para vocês, né, eu vou disponibilizar um modelo desse programa de autocontrole da insensibilização. Então, depois vocês vão poder acessar, nós vamos enviar no nosso Telegram e também por e-mail, o modelo, então, do programa de autocontrole. Então, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, já tem um modelo lá prontinho, que vocês conseguem adaptar à realidade de vocês. E também, né, tem uma planilha que serve, então, para fazer os registros, que eu vou disponibilizar junto para vocês também, estas planilhas, então, do programa de autocontrole. Então, pessoal, hoje, né, neste webinário, o que eu consigo te ensinar é isso que eu trouxe aqui. Por isso, para te mostrar, então, todos os passos, né, que estão envolvidos no processo da garantia da qualidade, eu preciso de um tempo muito maior, né? E se você quiser, então, se aprofundar assim como eu tenho uma oportunidade para te apresentar. Uma oportunidade que vai te tornar um profissional, então, de destaque e qualificado para atuar no mercado de carnes. Então, ao longo da minha vivência, né, e da minha experiência, eu pude perceber exatamente o que é preciso para atuar nesse mercado. Então, como que vai funcionar, né, o curso Desvendando a Qualidade da Carne? O objetivo desse curso é te tornar um profissional, então, que seja diferenciado para atuar nesse mercado de trabalho. Especialista em qualidade da carne, né? Que você saiba identificar exatamente, né, cada etapa, qual a forma correta de realizar cada processo para que não ocorra, né, comprometimento da qualidade da carne. Então, esse curso, ele será composto por 7 módulos. E com uma linguagem simples, eu vou te ensinar a ter segurança técnica sobre o assunto e assim você passa a se sentir seguro para atuar na indústria frigorífica ou prestar consultoria. Então, além de todo o conteúdo necessário, eu te ensino a fazer treinamentos eficientes com os colaboradores e técnicas para o seu desenvolvimento pessoal. Então, ao comprar o curso, você receberá o acesso aos módulos com aulas gravadas, explicando cada etapa que interfere na qualidade da carne. E você também, né, vai receber o acesso à nossa comunidade no Facebook. E por lá, né, podem ser compartilhadas experiências, tirar dúvidas, dicas. Vai ser uma rede de networking para vocês. Então, dessa forma, né, você recebe todo o conhecimento teórico e ainda pode interagir com outros profissionais da área. Então, você irá acabar com a sua insegurança técnica, né? Aquela vozinha, né, que fica te dizendo que você não sabe o suficiente para se candidatar a uma vaga de emprego, por exemplo, né? E ainda, né, tem a chance de conseguir uma oportunidade melhor, um aumento de salário, ser um profissional de destaque. Então, como que vai ser entregue esse curso? Então, as aulas, elas são gravadas, que vão ser entregues, então, pela Hotmart. Qual é a vantagem disso? Né? Então, você pode acessar o curso a qualquer momento e de qualquer lugar. Você poderá assistir essas aulas quantas vezes você quiser. Então, eu sei que muitos de vocês trabalham, estudam, têm filhos, uma vida corrida, e assim vocês têm autonomia, né, para definir o seu horário de estudo. Podem adequar as aulas à sua rotina e conseguir se qualificar para o mercado de carnes. E possivelmente conseguir um cargo melhor para ter mais tempo para a família, para os amigos e para lazer. Então, como que você vai acessar o curso? Então, a partir do momento que a sua compra é confirmada, você receberá por e-mail os seus dados de acesso ao curso. Cada semana, então, vai ser liberado um novo módulo e assim você não fica sobrecarregado, né? E nem com aquela sensação de que é muita informação para adquirir de uma vez só. Você consegue ir consumindo, né, o conteúdo aos poucos e vai adaptando ele à sua rotina diária.
Então, você terá acesso ao curso e à comunidade do Facebook durante 1 ano. E após esse período, então, você pode renovar o curso. E ao completar, né, todas as aulas do curso, você vai receber, então, um certificado de conclusão. E pensando, né, em te ajudar ainda mais, além do curso que já vai te entregar tudo o que você precisa saber sobre a qualidade da carne, eu vou te dar como um bônus 4 aulas ao vivo e online, né, comigo. Então, com o curso Desvendando a Qualidade da Carne, você vai ter um bônus de 4 aulas ao vivo comigo. Então, nós vamos poder conversar por vídeo para que você possa, então, tirar todas as suas dúvidas sobre a qualidade da carne ou sobre os conteúdos do curso. Então, essas aulas elas vão ocorrer quinzenalmente. Assim, à medida que os módulos são liberados, se surgir qualquer dúvida, né, além de poder perguntar na comunidade do Facebook, você terá a oportunidade de conversar diretamente comigo. Então, nessas aulas ao vivo. E quanto, né, é como se fosse uma mentoria. Então, qual é o preço desse curso? Se você já deu uma pesquisada em cursos na área de alimentos, né, você sabe que eles têm um preço entre 600 e 1.200 reais. E muitas vezes, né, eles não entregam o que de fato você precisa. E se você pensar em uma pós-graduação ou uma especialização, esse valor aumenta, né, pelo menos umas 7 vezes. Então, mas para o nosso curso, né, eu tenho uma oferta especial para essa primeira turma. Então, você vai precisar fazer um investimento, né, de apenas R$297. E ainda, né, você poderá dividir esse valor em 10 vezes. Né? Então, você pode fazer em 10 vezes de 33,92 centavos no cartão de crédito. Então, pode fazer o pagamento por cartão ou à vista por boleto. Como ficar melhor para você? Então, com menos de R$ 1,50 por dia, você consegue pagar a parcela mensal do nosso curso e melhorar o seu currículo e conhecimento. É um dinheiro que você está investindo em você. As inscrições, então, para o curso vão ficar abertas apenas até sexta-feira, dia 4 de junho até as 23h59. Então, após esse período, né, você não conseguirá mais fazer parte do nosso curso. Depois desse horário, então, não tem mais jeito, né? Eu literalmente vou fechar as inscrições. Então, o meu conselho é que você garanta a sua vaga logo, hoje, né? E se você ainda tem alguma dúvida se deve comprar esse curso, o que eu acredito que não, porque a oferta está muito especial, mas eu ainda vou te dar 15 dias de garantia incondicional. Então, se por qualquer motivo, até 15 dias após a compra, você entender que o curso não é para você, você pode pedir o reembolso do preço que você pagou. Então, apenas mandar um e-mail para nós, que nós faremos o reembolso para você. Então, agora, você tem 3 opções. A primeira opção é ignorar tudo que eu te falei e seguir a sua vida, e tá tudo bem. E a segunda é você continuar da maneira que você está, assistindo a vídeos aleatórios, né, tentando criar uma linha do tempo para os processos que influenciam a qualidade da carne. E a terceira é optar por investir na sua carreira, né, comprando o curso e estudar da fazenda até a mesa do consumidor, como cada etapa pode interferir na qualidade da carne. Então, alguns de vocês já são sim. Então, eu te parabenizo por buscar melhorias para a sua carreira. E a partir de agora, nós somos parceiros e vamos andar juntos para que você se torne um profissional qualificado e de destaque. Alguns de vocês são não, e outros estão em cima do muro. E a pior coisa é ficar em cima do muro. Então, talvez você esteja pensando agora que isso é muito bom para ser verdade. E quando eu criei essa oferta, era isso mesmo que eu queria, né? Criar uma oferta mega especial para essa primeira turma desse novo projeto. É para você realmente aproveitar. Eu vou te entregar de bandeja tudo o que você precisa saber sobre a qualidade da carne e que eu levei anos para aprender. Mas essas condições são apenas para essa turma. Nas próximas turmas, né, que ainda não sei quando eu vou abrir
o preço vai aumentar e as condições serão outras. Então, não deixe para depois e já faça a sua inscrição.